Boa tarde, vocês estão, professor Vinícius, professor de História de vocês. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula 3 e 4 com o assunto Despotismo Esclarecido. Esse assunto é uma continuidade do assunto que nós iniciamos na semana passada, falando sobre o Iluminismo. Mas antes de nós explicarmos sobre esse assunto de hoje, vamos revisar um pouco o que foi o Iluminismo? Bem, o Iluminismo foi um movimento intelectual surgido na Europa, na França, no século XVIII, e uma das premissas, uma das bases desse movimento era a razão, a luz, que guiaria o homem ou guiaria toda a sociedade os tirando das trevas, que, segundo eles, era o pensamento retrógrado, um pensamento medievalista presente nos séculos atrás. Lembrando, de novo, era um pensamento deles. Essa associação da medievalidade com o pensamento retrógrado. Para eles, somente a razão conseguiria trazer clareza à vida do homem, clareza à sociedade. Não somente a razão, mas outros princípios também, como liberdade, nortearam o pensamento dos iluministas. Como vocês já mesmo estudaram nos nossos conteúdos, nos nossos estudos durante a semana, nós podemos perceber que existiram inúmeros filósofos iluministas de diversas nacionalidades, não necessariamente da França. Dentre eles, os filósofos iluministas, nós temos Voltaire, Montesquieu, Adam Smith, Diderot e tantos outros que vocês conhecem muito bem de acordo com nossos estudos aí nas redes sociais. Hoje, então, nós vamos comentar sobre o que foi o despotismo esclarecido. Pois bem, o pensamento iluminista, os ideais iluministas, foram ganhando adeptos não somente na região da França, mas de outros países e também do mundo. E uma das características do iluminismo era ser contra o regime absolutista presente naquela época. O que é um regime absolutista? Um rei absolutista é quando ele detém todo o poder para si, um poder absoluto. Existiu um rei que já chegou a declarar que o Estado era ele. Ou seja, para o absolutismo, o rei detém todo o poder. O rei é o próprio Estado. O rei comanda um poder absoluto. Para o iluminismo, eles pensaram assim de uma outra maneira, né? Dividindo assim os poderes, resultado hoje que nós temos, né, de poder legislativo, executivo, judiciário. Os reis, entendendo e compreendendo que o iluminismo tinha ganhado vários adeptos e estava disseminando, eles não queriam, de certa forma, ficar para trás, ou perder o seu trono, ou perder o seu reino, ou até mesmo perder a sua cabeça. Então, muitos reis absorveram, tomaram para si ideias iluministas, sem deixar de serem totalmente reis absolutistas. Então, os déspotas esclarecidos, ou absolutistas ilustrados, também recebeu esse nome, absolutismo ilustrado, eram reis europeus que tomaram para si ideias, fundamentos iluministas, mas ainda preservaram, de certo ponto, algumas questões ali do absolutismo. Nós temos aqui exemplos de alguns reis e rainhas também que se incluem nessa, que foram déspotas esclarecidos. Vamos aos slides? As ideias liberais do iluminismo. Como eu já comentei, as ideias do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Então, alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou até mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Eles ainda eram absolutistas, mas trazendo para si alguns ideais iluministas. Estes reis eram denominados déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com as ideias do progresso iluminista. Compreenderam? Despotismo esclarecido, então, foi uma forma de governar dos reis europeus, que continuavam, de certa forma, absolutistas, mas tomando para si alguns princípios, alguns ideais iluministas. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. No mais,
nós estaremos esclarecendo algumas dúvidas que porventura surgirem no decorrer da semana. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.